começo do ano, gente, ele é uma época assim de muitas indecisões para muitas pessoas, né? Mas principalmente para aquelas que precisam decidir qual profissão vai escolher, que vai ficar aí para o resto da vida, né? Qual curso fazer na faculdade. Então, para ajudar isso, a psicóloga Amanda Escarante está aqui e vai conversar com a gente. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Rose? Porque é um prazer te receber aqui, né? Obrigada. Escolher da profissão, né? Muitas vezes, assim, a pessoa já cresce com aquilo. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas muitas vezes a pessoa tem muita dúvida, não tem? Sim, é muito comum, né? Hoje a gente tem um pouquinho diferente, né? A gente fala orientação profissional e antigamente a gente costumava falar justamente teste vocacional. Exatamente. Na minha época era teste vocacional. E por quê? Porque vocacional vem de vocação. Então, vocação é uma coisa assim muito que remete ao intrínseco. A pessoa nasceu para aquilo, né? Que ela tem o dom. Hoje é difícil. Hoje nós temos, sim, aquelas pessoas que têm vocação, só que é muito difícil. A maioria de nós temos que nos adaptar. Então, a gente faz uma orientação e nessa orientação a gente tenta descobrir o que a gente mais tem afinidade. Quando era o teste vocacional, não sei se eu estou errada, assim, era um teste mesmo que você respondia, tal, com um X, tal, a resposta, depois a pessoa dava a resposta para você. Como agora a orientação profissional, é mais de uma sessão, tem que fazer um acompanhamento, assim, como que funciona? Tá. Primeiro, quem procura orientação profissional? A maioria são os jovens que estão ali prestes a escolher um curso de faculdade, geralmente o vestibular, né? Então, ali no ensino médio, é um momento de muita procura, os colégios trazem os psicólogos para fazer toda essa bateria. Como que acontece? É um processo. Cada profissional faz de uma maneira, mas geralmente é feito por um psicólogo, porque esses testes eles requerem aptidão para interpretar. Então, assim, a gente faz uma bateria de entrevistas, de testes, de técnicas. Então, geralmente, por exemplo, eu aplico de 10 a 12 sessões. Isso pode ser em 2 meses, ou se a pessoa tiver uma pressa, a gente pode fazer 2 a 3 vezes na semana. Vai de acordo com o tempo. É bastante até, né? Isso, porque é bem completo. Então, a gente trabalha o histórico de vida, técnicas de personalidade, porque às vezes as pessoas falam, eu quero ser médico veterinário. Mas às vezes não tem afinidade quando vai conhecer, geralmente, essa profissão, né? Não tem afinidade com, por exemplo, fazer cirurgia, acha que é só cuidar do bichinho, que é tudo muito fofo, não é. Não é. Né? Tem os seus desafios. É tão importante a nossa produtora, a Isabela, né, que é a nossa repórter lindona, ela disse para mim, Rose, eu fiz orientação profissional e deu jornalismo, super bem realizada lá, lindona, faz sucesso. Então, assim, quando ela fez, deu a área do jornalismo e por isso que ela fez o jornalismo e está realizada, né? Exatamente. E justamente, Rose, não é só os adolescentes, né? Muitas pessoas que às vezes estão numa profissão e que está insatisfeito, procura essa orientação. É um divisor de águas para poder descobrir, né, as suas aptidões, as suas afinidades para outras profissões. Porque também, assim, eu acho que é interessante, porque quando você entra na faculdade muito novo, passa no vestibular, 17 anos, você vem com aquela coisa, mas aí, quando você vai amadurecer, você fala, meu Deus, não era aquilo, né? Eu fiz uma faculdade, depois eu não trabalhei naquilo, eu era advogada, não gostava, e fiz jornalismo e hoje eu me encontro, eu amo. Exatamente. Mas eu tive que passar por todo o processo. Então, às vezes, você faz uma orientação vocacional, você já pula essa etapa, você vai no que você... Orientação profissional. Isso. E você já vai no que você gosta, não é? Exatamente. E hoje a gente tem, além das redes sociais que trazem informações, né, pra gente, a gente tem as instituições aqui em Maringá mesmo fazem as feiras, né, de conhecimento para mostrar cada profissão, os cursos oferecidos. Então, é importante que as pessoas que estão com dúvidas vá até essas feiras, procure um profissional, converse, porque às vezes só ler sobre a profissão, não, você precisa conhecer a realidade, né, da profissão. E até eu dei o meu exemplo, mas eu acho que é legal, porque a profissão não precisa ser para a vida inteira. Exatamente. Não é verdade? Eu me escolhi, eu era advogada, tinha um AB, e depois eu mudei, e hoje eu sou super bem realizada na minha profissão. Então, eu acho que o legal é que não tem esse peso, assim, a sua escolha, né? Exatamente. Você até pode escolher, mas vai que lá na frente alguma coisa muda, não pode mudar psicologicamente, você fala, não, eu não quero mais essa, eu quero aquela outra profissão. E nós somos muito mutáveis, né? A gente vive num ritmo muito bom, né? frenético, exatamente. A gente muda, né? Então, assim, não se fechar apenas, sou de exatas, eu vou fazer só o que tem a ver com isso. Não, hoje a gente lida com todo tipo de pessoa, com todos os tipos de trabalho, então a gente tem que a gente tem que ser flexível nesse aspecto. E é importante falar que a orientação profissional, ela não vai dar o resultado para você, né? Ela vai te direcionar para as áreas de mais afinidade. Vai ser um processo, por exemplo, para não cair, às vezes fazer um curso que não goste e ter ali
perder um pouco de tempo, né? Porque também eu acredito que nos consultórios devem aparecer também muitas pessoas que trabalhar no que não gosta, fazer o que não gosta, ou escolher uma profissão errada, isso também causa uma frustração, né? Ah, com certeza, né, Rose? A gente vive do trabalho, né? Nossa, a maior parte do tempo a maior parte do tempo trabalhando. trabalhando. Então, assim, trabalhar naquilo que a gente não está feliz é uma insatisfação que ela vai crescendo, porque daí você não vê a hora de chegar sexta-feira e quando é domingo você dá aquele estado de depressão de que, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, vai fazer aquele ofício com amargura, né? Então, é importante esse processo para a gente ter cada vez mais certeza do que a gente quer fazer. E é muito certo. Já aconteceu de pessoas fizerem Essa bateria de testes, assim. deu para determinada área e depois fez e realmente, por algum motivo, não gostou. Não gostou. Pode acontecer, né? Pode acontecer. O que a gente sempre faz? A gente não é um foco, assim, por exemplo, apenas uma profissão. São determinadas áreas de afinidade. Área da saúde, área de vendas, área administrativa, área mais jornalística, artística. Então, assim, são áreas. Então, a gente vai filtrando tudo isso para que a pessoa tenta se encontrar. Sim. E o perfil daquele trabalhador se encontre com o perfil da pessoa que está procurando. Isso é importante, acho que todo mundo fazer, né? Assim, todo mundo que está procurando dúvida. Uma profissão, ou que está em dúvida, ou que está trabalhando e está insatisfeito. Acho que isso é uma coisa legal que todo mundo deveria fazer, né? Exatamente. Por isso a importância agora no começo do ano de estar procurando ou de estar fazendo. As escolas oferecem, né? Algumas escolas, pelo fato de que agora no começo do ano é que geralmente os jovens que vão fazer o vestibular ou o processo do PAS, que a UEM oferece, já precisa ali apontar o curso, né? Escolher o curso. Então é agora que é a grande procura. Você acha, assim, das procuras, as mulheres têm mais dúvidas que os homens, ou os homens, assim, os adolescentes, tem um percentual que eu posso falar assim, as mulheres são mais decididas, os homens não são tão decididos? Olha, antes a gente tinha mais mulher, mas eu acho que essa questão do mercado de trabalho, ele está tão crescente, os jovens, querendo ou não, estão sendo pressionados, são pais, os amigos, a própria escola, o mercado de trabalho pressiona, então, assim, não tem muita diferença. Eu acho que aquele ensino fundamental pode ser levado ali nas coxas, brincando, mas chegou no ensino médio, a maioria está levando com um pouco mais de seriedade. E, Amanda, eu acho que psicologicamente a pessoa entrou, passou no vestibular, por mais que seja... porque também tem muita coisa assim, que também tem muita pressão da família. Determinado curso, você tem que fazer determinado curso. E a pessoa não quer. Tem que saber lidar com esse lado, né? Porque muitos pais forçam, porque eu sou médico, sua mãe é médica, tem que fazer medicina. Exatamente. Mas, eu não gosto de ver sangue, como vou fazer medicina? Então, isso também tem que ser muito trabalhado com a família, né? Para não ter essa influência, porque seu pai foi, sua mãe foi, você também tem que ser. Exatamente. Por isso que quando geralmente é menor de idade, a gente faz uma entrevista com os pais também, porque eu acho importante os pais participarem e enxergarem o filho como um todo, como ele tem como autonomia, porque ele tem escolhas próprias, porque a família influencia sim, e a gente tem inúmeros casos de que, né, às vezes a criança ou o jovem só faz aquela profissão por pressão dos pais, depois entrega o canudo e vai fazer o que gosta. Então, na orientação, a gente faz esse trabalho familiar também. Porque às vezes a profissão do pai, o filho gosta tanto que ele quer fazer, e às vezes aconteceu alguma coisa no decorrer do caminho que fala assim, Deus me livre, não quero. Eu não quero isso para mim, né? E tem muito peso da família, principalmente quando você é jovem, né? Que o pai quer decidir junto, o pai ou a mãe, que profissão o filho vai seguir, né? Exatamente. Então tem que ir conversando e deixar o jovem se decidir. Exatamente, eu acho que é aquela coisa, né? Você criar e mostrar todas as possibilidades para ele. Então, olha, você tem um exemplo aqui dentro de casa, sabe como é. Se ele não quer, é uma questão de afinidade. Se eu não quero ser médico, não quero ser advogado, eu vou me encontrar. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz naquilo que faz. Fazer o que gosta, né? Exatamente. É o que eu falei hoje. Eu falei, eu amo o que eu faço. Então, quando a gente faz com amor, a gente não consegue encontrar outro ofício, né? Não, né, Amanda? E, Elinda, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Tá? Que você volte mais vezes, tá? Pode deixar.